Então repete comigo assim, o estilo de vida. Eu estou falando a respeito de restauração como um estilo de vida, e esse estilo de vida é o estilo de vida do reino de Deus. Então a cultura do reino é fazer o quê? É fazer com que o céu, diga comigo assim, o céu venha à terra. E só tem um grupo de pessoas que tem a autoridade e o poder de fazer com que o céu venha à terra. Repete comigo, a igreja. A igreja é o único grupo de pessoas desse mundo, a única organização, o único organismo que tem o poder e autoridade de trazer o céu à terra. E quando nós falamos em trazer o céu à terra, estamos falando de restauração. Diga restauração. É restaurar aquilo que estava perdido. Como se restaura? Trazendo o céu para cá. O texto bíblico de Mateus capítulo 6, versículo 10, que você conhece amplamente, diz assim, que venha o teu reino. Repete. Que venha o teu reino, porque se nós estamos chamando, se Jesus ensina a nós chamarmos o reino para a terra, é porque de alguma maneira esse reino, esse rei, quem é o rei? Qual é o nome do rei? E qual é o nome do rei? Isso, Jesus, o rei, ele não está reinando, a vontade dele não está sendo feita, mas nós, diga eu, posso trazer o reino, o céu, para a terra. Então Jesus ensina essa oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Repete, assim na terra como no céu. E se ele diz isso é porque de fato isso não está acontecendo. E eu queria dar uma aulinha de biologia rapidamente para a gente entender a simbiose que existe entre céu e terra. Existe uma coisa chamada, como eu já lhe disse, simbiose, e dentro dessa simbiose, que são relações que existem entre as espécies naturais, existe uma em especial que se chama mutualismo. Como é o nome dela? Mutualismo, conforme eu acabei de dizer. E nessa simbiose, que se chama mutualismo, é onde uma espécie, ela vive junto com a outra, e uma depende da outra, e uma ajuda a processar vitórias da outra. E eu vou citar um exemplo, para não ficar um negócio muito retórico, muito chato. Por exemplo, uma abelha, diga abelha. A abelha, ela depende da flor para poder sugar o néctar. Sugar o quê? O néctar da flor e fazer o mel. Então a abelha, ela é beneficiada com o mel, mas a flor não é prejudicada, porque quando a abelha vai lá e suga o néctar e sai em direção à sua colmeia, enquanto ela está voando para a direção da sua colmeia, ela está polinizando a terra, e a própria semente, os pólens daquela flor estão sendo distribuídos, e se você olhar aí nos canais de televisão que falam a respeito disso, ou na internet, você vai ver que onde existe uma polinização, onde existe culturas de abelha, você vai ver grandes e grandes jardins floridos. Por quê? Porque ali há uma relação simbiótica. A flor ajuda a abelha ajuda a flor, e ambas, diga as duas são abençoadas e prosperam por causa disso. Eu estou dizendo isso não por causa de abelha e de flor, mas estou dizendo isso por causa do céu e da terra. Porque a vontade de Deus é que o reino de Deus seja estabelecido na terra e que a vontade de Deus prevaleça nessa terra, e nós sabemos que isso não tem acontecido, mas é da vontade de Deus que aconteça. Então repete de novo comigo, que venha o teu reino. Então essa é a ideia, quando o reino vem, a vontade de Deus se manifesta, e essa vontade de Deus se manifesta na terra, por exemplo, quando uma vida é transformada. Quando uma vida que estava perdida no pecado, nos vícios, nas drogas, na prostituição, no adultério, quando uma vida é restaurada, isso é uma manifestação do reino de Deus na terra. Eu estou falando de restauração de vidas, mas isso vai além. Toda vez que uma pessoa é curada de uma enfermidade, toda vez que uma enfermidade é curada, é repreendida e a saúde retorna, o reino veio. É uma manifestação do reino, é a vontade de Deus realizada aqui na terra. Toda vez que uma família, diga família, toda vez que uma família é restaurada, o reino vem, porque o rei, ele veio para restaurar famílias. Todas as vezes que alguém que está falido, quebrado financeiramente, prospera, é um sinal de que o reino veio, porque o rei vem para restaurar as finanças das pessoas. E essa lista se segue. Essa é a vontade de Deus sobre a terra, que a terra seja restaurada. E como essa terra pode ser restaurada? Através da vinda do reino. Agora isso começa em você, diz em mim.
Exatamente, essa manifestação, essa transformação, essa restauração, ela precisa começar em alguém e em algum lugar. Ela começa na sua vida. Você é um restaurador, diga eu sou. Sim, você é. E quando você recebe essa restauração nessa área da vida em que você tanto necessita e que você tanto precisa, eu quero lhe dizer algo, a sua família, ela é influenciada também. Eu sei que famílias influenciam às vezes para o mal, mas a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, é que você seja um influenciador, um restaurador de famílias para o bem, e eu digo amém sobre a sua vida. Sabe, um dia lá, quando Paulo estava aprisionado e levou chicotadas, e ele cantava louvores no meio da tristeza, da dor, da decepção de estar numa cadeia na cidade de Filipos, e quando meia-noite, todo mundo sabe que houve aquele terremoto, e o carcereiro veio para se matar, Paulo diz para ele, não te faça mal algum. Aquele homem foi tão impactado, um homem, quantos homens? Um homem, ele foi tão impactado, que ele disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo libera uma palavra sobre a vida dele, que é uma palavra sobre a sua vida também. Ele disse assim, crê no Senhor Jesus. O que ele disse? Vire para quem está ao seu lado e diga isso, crê no Senhor Jesus, e será salvo, você e a sua casa. Diga assim, eu e a minha família. E se você for acompanhando essa história, está no capítulo 16 de Atos, toda a família daquele homem foi batizada naquela mesma madrugada, não foi no dia seguinte não, porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Agora existe uma questão, nós precisamos acreditar que Deus vai agir através de nós, irmão, Deus vai agir através de você. Você é um canal de restauração dentro da sua casa e dentro da sua família, você é um restaurador, e quando tiver restaurado, vai ser um canal de restauração, diz amém. Sabe, Jesus é um exemplo de restauração. Então assim, eu acho que esse é um dos exemplos mais bacanas e mais bonitos que tem, quando ele está saindo da beira do mar da Galileia e está voltando para sua casa em Cafarnaum, e ele passa pela coletoria e vê um coletor de impostos lá trabalhando, o nome dele é Levi, que também é conhecido por Mateus, e Jesus olha para aquele homem e diz para ele assim, segue-me você. Deus escolhe pessoas, Jesus escolhe pessoas, Jesus escolhe pessoas naquele tempo, escolheu naquele tempo, Jesus escolhe pessoas hoje. Você pode ser, e eu creio que é, um escolhido de Deus para essa geração. Talvez pessoas não gostem de você, talvez dentro da sua própria família, pessoas não olhem para você com bons olhos, por isso ou por aquilo, mas eu quero lhe dizer algo em especial, Deus está restaurando a tua vida, para que você seja um restaurador da sua casa, eu digo amém sobre isso. Você que é mãe solteira, você que está vivendo sozinho, você que foi abandonada, sabe, a Bíblia diz que não ficarão pessoas abandonadas, e os olhos de Deus estão sobretudo sobre os órfãos, diga órfãos e viúvas. Deus cuida das famílias, e quando Ele chama Levi, quando Ele chama Mateus, não é algo aleatório. Vamos ao texto de Marcos capítulo 2, versículos de 13 a 17, diz assim, e Jesus saiu outra vez para a beira-mar, e uma grande multidão aproximou-se, e ele começou a ensiná-los. E passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e seguiu a Jesus. Durante uma refeição, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Sabe, Jesus quando chama um homem controverso, um homem que não tinha o bom testemunho das pessoas, alguém que não era amigável, alguém que estava cobrando imposto, olha, veja você, essas últimas semanas, só com a história do imposto sobre o Pix, houve uma revolução no Brasil, e pessoas às vezes importantes começam a ser olhadas com questionamento. Assim era naquela época, só que era físico, era frente a frente, não existia uma receita federal, não existia uma taxação sobre contas, era ali na hora, tinha que levar o dinheiro e pagar, sabendo que estava sendo roubado, mas não tinha jeito, precisava pagar, e aquele homem era odiado, e Jesus escolheu ele. Sabe, eu quero dizer algo para você, Jesus escolhe pessoas que você não gosta. Por quê? Porque Ele tem um processo e Ele tem um projeto. O projeto dele se chama restauração.
Em algum momento Ele escolheu você, e talvez algumas pessoas também não gostassem de você, mas Ele escolheu você, porque viu em você um canal de restauração. E quando Ele acha uma pessoa que pode ser um canal de restauração, Ele não está de olho somente naquela pessoa, Ele está de olho na pessoa e na família da pessoa. Diga assim, Deus é um Deus de famílias. Hoje se propaga muito a questão da solteirice, do casamento não convencional, mas a vontade de Deus sempre foi que se unisse homem e mulher, e que eles pudessem crescer e multiplicar. Por quê? Porque dentro da família existe a base da sociedade que sustenta um país, que sustenta uma sociedade, que faz essa sociedade prosperar, que tem cuidado, que tem amor, que tem carinho, porque um cuida dos outros, e assim as famílias crescendo, famílias cuidam de famílias, e nós temos uma geração, nós temos uma geografia que pode ser transformada. Eu estou falando para você, estou falando para a sua casa, estou falando que você, quando a sua família for restaurada, será um influenciador. Mateus se chamava de Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, e Marcos e Lucas chamavam ele de Levi. Eles tinham essa questão, porque Jesus havia mudado o nome de Mateus, né, bom sucesso, né? Mateus era uma coisa abençoado. Então ali eles estavam, e Mateus ele reúne todos os seus amigos, pessoas que ninguém gostava, pessoas que já estavam ouvindo Jesus. Por quê? Porque ali era o caminho da restauração. Nós somos restauradores, isso começa em nós e precisa ser expandido para outras pessoas. Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer restaurar o seu pai, Deus quer restaurar a sua mãe, Deus quer restaurar o seu esposo, a sua esposa, Deus quer restaurar o seu filho. E mesmo que você esteja sozinho ou abandonado, Ele vai trazer a pessoa de volta para você, porque Deus é Deus de restauração. E ali quando Ele reúne muitas famílias, muitos homens, muitos publicanos e pecadores, Ele estava olhando para aqueles homens e para as suas famílias. Ele queria restaurar todas aquelas famílias. E Jesus, Ele não tinha medo de se comprometer. Ele entrava no meio dos pecadores, Ele convivia no meio dos pecadores, Ele tinha livre acesso entre todas as pessoas. Por quê? Porque Ele tinha palavras de vida, de amor, de perdão e de restauração. Eu estou dizendo essas coisas porque elas fazem parte de uma restauração. Restauração significa perdoar, diga perdoar. Restauração significa amar, diga amar. Amar como Jesus amou, perdoar, caminhar segunda milha, é disso que eu estou falando. Esse é o céu na terra, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas às vezes os religiosos não conseguem entender isso. E diz o texto aqui, que tinham ali muitos doutores da lei, e tinham fariseus, mestres da lei, que eram fariseus. Eu estou lendo o versículo 16, e começaram a criticar Jesus, porque Ele comia com pecadores e publicanos, e perguntaram aos discípulos por que Ele come com publicanos e pecadores, e ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico. Vamos repetir esse texto? Não são... Eu não vim, mas pecadores. Aí está a diferença entre o religioso, e o pecador publicano. Todos são pecadores, mas o religioso ele acha que não é. Ele acha que não precisa de ajuda. Ele ouve a mensagem, ele ouve a palavra e pensa assim, essa palavra é para o irmão fulano, essa palavra é para Beltrano. Ah, se meu irmão, se meu pai estivesse aqui, se meu marido estivesse aqui. Não, a palavra é para você. Por quê? Porque senão você corre o risco de ficar questionando essas coisas para Jesus. E Jesus, Ele é um restaurador, mas Ele só pode restaurar a saúde de quem está doente. Ele só pode restaurar o caminho de quem está perdido. Ele só pode trazer de volta à justiça aquele que se considera pecador. E se você entra nesse aspecto, eu quero dizer que Deus quer restaurar a sua vida. Diz amém? E às vezes a gente fica olhando assim, poxa, mas eu estou tão problemático, eu tenho tanta dificuldade, como é que eu posso ser um restaurador? Na verdade, o que eu estou precisando é de restauração. Interessante que muitas das vezes nós colocamos nessa forma, e a gente tem um discurso, sabe, o religioso ele tem um discurso contundente, e ele fala, e ele ora, e às vezes ele prega, e ele cita versículo, mas a vida dele está tão ruim, está tão mal. Eu vou contar uma história para vocês interessante, depois eu vou aqui registrar com o final de um texto. Eu estou falando de Davi. Davi era o rei de Israel, aliás, ainda não, ele havia sido ungido pelo profeta Samuel, e depois daquilo ele teve experiências com Deus extraordinárias, e uma delas foi, no campo de batalha, ele matou Golias. Matou quem? Ele eliminou Golias e por isso ele ficou muito famoso. Saul levou ele para o trono e ele passou a ser um tangedor do rei, era um soldado valente, mas
por causa de ciúme e de inveja, Saul resolveu no seu coração matar Davi. Então aquele que tinha toda a honra, agora ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele estava passando, repete comigo assim, passando por um processo de restauração. E ele precisou fugir para um lugar que é muito conhecido dos crentes, chama-se Caverna de Adulão. Eu já fui lá. Não entrei na caverna porque não podia, mas Caverna de Adulão. E ali ele ficou escondido. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2 diz assim: E Davi fugiu de Gate e se escondeu. Ele fez o quê? O cara era o cara, mas ele precisou se esconder na caverna de Adulão. E quando souberam disso, seus irmãos, seus parentes, todos eles foram encontrar ele ali. Logo, diga logo, olha só o que aconteceu. Outros começaram a chegar, pessoas, repete comigo, aflitas. Vamos de novo. Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Primeiro chegaram os seus parentes, seus irmãos, seu pai, sua mãe e seus parentes. Depois, quem chegou? Depois, quem chegou? Outras pessoas, diga outras pessoas. Qual era a característica das outras pessoas? Elas eram aflitas, endividadas e descontentes. E Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Quantos homens? 400 homens. Só gente problemática, mas só gente que precisava de restauração. Olha só que coisa extraordinária. Se você tem uma unção, você tem o quê? Fala comigo, irmão, eu tenho uma unção. Não desvie sua ascensão, você tem uma unção. E se você é um restaurador, Deus vai fazer com que pessoas que têm problemas se juntem a você, porque você é um canal de restauração. Aqueles ali eram os parentes, os irmãos de Davi que falavam mal dele, agora tinham que correr para ele, porque estavam passando perigo. Aí as pessoas que tinham problemas iam se juntando a ele, só gente boa, gente endividada, gente aflita, gente descontente, gente insatisfeita, e iam se juntando ali e se tornaram 400 homens com suas famílias, e todos eles agora estavam em volta de Davi, que estava se escondendo como fugitivo. E ele que era fugitivo estava se escondendo. Olha só, Deus está falando com você. Se você não entendeu, eu vou dar uma dica. Você, diz eu, que está fugindo, que está se escondendo, está dentro da caverna, ele já te achou, ele já mexeu com você. Alô? Vire para quem está ao seu lado, diga assim: esse sou eu. Estava querendo dizer que é você, né? Esse sou eu, sabe? Ele já te viu, ele já te achou, e agora, sabe o que ele está fazendo? Está mandando 400 homens endividados. Você estava ruim de dinheiro, né? Estava com dificuldade para dar uma oferta, né? Não estava entregando mais o dízimo. Ah, é? Pois agora Deus está mandando um monte de gente para a sua terra, está mandando um monte de gente para a sua casa, um monte de endividado problemático, cheio de aflição, porque você é um restaurador, diz eu sou. Interessante que Deus usa pessoas que estão no processo de restauração para se tornarem restauradores, porque quem melhor do que alguém que está passando por um processo para ajudar outras pessoas a sair daquele processo com vitória. E eu vou lhe dizer mais alguma coisa. Não vou dizer, vou deixar a Bíblia dizer. O mesmo texto, agora no capítulo 23, mesmo texto não, agora mais lá na frente, né? 2 Samuel 23, versículos de 8 a 12, vai falar um pouquinho a respeito desses homens que foram 400 homens que se tornaram os valentes de Davi. Diga valentes de Davi. Esses são os nomes, 2 Samuel 23, esses são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, e Jabezão era o líder dos três, isso é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião ele usou a sua lança para matar 800 soldados inimigos em uma só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aqui. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Diga assim: quando todo mundo fugir, eu permaneço firme. Eleazar matou filisteus, até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Deu o que para ele?
Grande vitória. E quando o exército voltou, qual o exército que voltou? O mesmo exército que tinha fugido. Eles fugiram e agora eles voltaram. Deixa eu só parar nisso aí. Você talvez seja um soldado. Talvez você seja um soldado que tenha fugido. Olha para mim. Talvez você seja um soldado que esteja fugindo por alguma razão, fugindo por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu. E hoje eu quero especificar questões que acontecem dentro das famílias, dentro das casas, e você se transformou num fugitivo. Não num fugitivo qualquer, num fugitivo de Deus. Então ali, quando Eleazar estava sozinho, todo o exército de Israel havia fugido, ele permaneceu sozinho, e quando a espada dele se agarrou à mão, ele teve vitória sozinho contra o exército inimigo. E sabe o que aconteceu? Diga assim, Deus é bom. Porque mesmo para o exército fugido, covarde, Deus reservou para eles despojo. Eu quero dizer para você alguma coisa muito interessante. Mesmo que você tenha desistido, desanimado ou fugido, Deus reservou para você um despojo de guerra que tem seu nome escrito. Sabe, Eleazar pode ter lutado sozinho, mas agora ele não estará mais sozinho. Por quê? Diga assim, eu vou com ele nessa guerra. Nem que seja para receber os despojos. E o exército inteiro voltou para receber despojo. Teve despojo para todo mundo. Sabe, tem bênção de Deus sobre a sua vida. Mas agora não fique fugindo, não fique fugitivo. Não fuja de Deus, não fuja das situações. Não se faça de vítima. Faça como aquele exército. Eles poderiam ter ficado com vergonha. Mas não ficaram com vergonha. Eles permaneceram firmes na fuga, mas também permaneceram firmes no retorno. Sabe, às vezes as pessoas vão e têm vergonha de voltar. Não fique envergonhado. Isso faz parte de um processo de restauração na sua vida. Deus está chamando você de volta para essa luta, para essa guerra da restauração. Você é um alvo do coração dele. Eu não sei se ficou claro para você, mas se você em algum momento desistiu, fugiu, ou está na rota da desistência, da fuga, sabe, não vá embora, não desista da sua vida, não desista do seu ministério, não desista da sua família, não desista do seu chamado, não desista de Deus. E se você não teve essas experiências ainda, eu quero lhe dizer, hoje é o dia, essa é a noite de Deus chamar você de volta para essa guerra. Ele quer você como seu aliado, em nome de Jesus. Eu digo amém sobre a sua vida. E depois dele, depois de Jabezão e depois de Eleazar, vem um terceiro que chamava-se Samá, filho de Agé. Então, em certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. E nessa plantação de lentilhas, o que aconteceu? Está ali no finalzinho ali do versículo 11. O que aconteceu? Diz ali, Vamos ler juntos? Os crentes fugiram todos, foi todo mundo embora. E Samá ficou sozinho. Quem é você nessa história? Você é Samá que permanece firme ou faz parte de um exército desistente? Diga, eu sou Samá. Mas se não for também, se em algum momento você tiver fugido, tiver desistido, eu quero dizer novamente sobre a sua vida, liberar essa palavra. Deus está te chamando de volta, diz amém. Ele permaneceu na sua posição, no meio do campo, e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhes deu, diga, grande vitória. Deus quer dar grandes vitórias para você, mas essa grande vitória passa pela restauração. Estou dizendo que esses três faziam parte de um grupo maior de 30 e que esses 30 faziam parte de um grupo maior de 400 homens que eram chamados valentes de Davi. Mas você vê que mesmo no meio dos valentes, existem os desistentes, existem aqueles que fogem, existem aqueles que se escondem, existem aqueles que são descontentes, existem aqueles que são aflitos, mas eu quero dizer que tudo isso faz parte de um processo. Deus está tratando de você na sua desistência, na sua aflição, na sua derrota, e Ele quer te levantar como um valente no meio dessa geração. Sabe, essa pessoa é você. Deus está tratando contigo hoje, trazendo à sua memória situações e circunstâncias da sua casa, da sua família, porque Deus me disse que ia falar para as famílias hoje. E eu estou falando de Jabezão, eu estou falando de Eleazar, eu estou falando de Samá, eu falei de Levi, que também é Mateus, eu falei de Jesus orando que venha o céu sobre a terra, que o reino venha. Sabe, e a ideia é essa, que o reino do céu venha sobre a sua casa e sobre a sua família, que lá haja harmonia, diga harmonia.
Talvez essa seja a maior questão, que haja harmonia, que haja também saúde, prosperidade, provisão, paz, mas sobretudo que haja harmonia, que haja entendimento e que você como família possa ser restaurado. Porque as maiores guerras, elas existem aonde? É dentro da própria família, dentro da própria casa, onde pessoas não usam máscaras, elas são quem elas são. Sabe, as pessoas vêm falar comigo, oi apóstolo, Deus te abençoe, ora por mim, é uma alegria estar com você, e pode ser o marido e pode ser a esposa, mas quando chega em casa o discurso é diferente, porque ali as pessoas se conhecem, e por se conhecerem se acham no direito de se ofenderem. Deus está querendo restaurar o seu coração, para que você não responda o mal com o mal, a ofensa com a ofensa, mas que você responda com a palavra da bênção de Deus, e mesmo que precise orar a oração de libertação. Só não faz isso na frente da pessoa, do marido nem da esposa, tá? Fecha o banheiro lá, a porta, faz de conta que você está fazendo o número 2 e dali você libera a voz de libertação e ora e declara a vitória e declara a bênção, amarra o poder do inimigo. Deus quer restaurar a sua família. Mas não restaura com violência, com grosseria, restaura com amor, com perdão, restaura com compaixão, restaura com entendimento. Quem está me entendendo diz amém. Eu estou dizendo isso tudo porque esses caras que eram os valentes de Davi, eu não separei esse texto aqui, mas uma vez eles saíram para uma guerra e deixaram a cidade onde eles moravam, chamava Ziclag, lá, e os amalequitas vieram nas costas de Davi, queimaram, incendiaram a cidade, e levaram os despojos, mataram os homens que haviam ficado, e levaram todas as mulheres e filhas, bem como todo o dinheiro. E quando Davi voltou da guerra e viu a fumaça subindo da cidade, que era a cidade que ele morava, ele começou a chorar. E esses valentes de Davi começaram a falar em tacar pedra nele e matar ele, porque seguiram Davi e agora suas casas estavam incendiadas. Quantas pessoas são desistidas e fugitivas de Deus por causa disso? Eu me esforcei tanto, eu fiz tanto para Deus, eu fazia parte disso, eu fazia parte daquilo, e um dia quando eu voltei para casa, a minha casa estava destruída, estava incendiada, o meu casamento estava terminado, o meu filho estava nas drogas, não havia mais entendimento, eu fui roubado, eu perdi dinheiro, eu perdi isso, eu perdi aquilo outro. Por quê? Porque quando você confia só na sua força, você depende só da sua força. Eles confiavam na força deles e acabaram vendo a desgraça chegando, mas, diga mais, Deus é um restaurador. O próprio Davi havia perdido as suas esposas, mas quando ele coloca o joelho no chão, pega a estola sacerdotal e pergunta, eu devo perseguir os meus inimigos? Deus diz, persiga. E se eu perseguir os meus inimigos, eu vou alcançá-los? Sim, você vai alcançá-los. E se eu alcançá-los, eu vou vencer a guerra e trazer as pessoas de volta? Sim, você vai vencer a guerra e trazer as pessoas de volta. Mesmo que você chegue em casa e esteja um incêndio pegando fogo na sua família, não desiste, não desanima, não fica atacando pedra em Deus e muito menos no pastor. Alô? Pastor não. Não fica atacando pedra em Deus, não fica atacando pedra no pastor. Coloca o seu joelho no chão, busca a Deus, porque Ele vai te dar vitória. Agora, às vezes, quando a gente volta para casa e vê a casa pegando fogo, é muito mais fácil desistir dela do que continuar lutando. É muito mais fácil deixar para lá. Ah, levaram minha esposa, eu arrumo outra. Meu marido morreu, eu arrumo outro. Ah, aconteceu não sei o que, eu começo tudo de novo. Não, não e não. Vire para quem está ao seu lado e diga. Deus é um restaurador. Deus não vai permitir que você se perca, Deus não vai permitir que você se dê mal. Deus quer restaurar a sua família. Davi teve o poder de Deus, a bênção de Deus, para ir atrás daqueles adversários, e foi até que pegou eles, destruiu aqueles amalequitas e trouxe. Sabe o que significa amalequita, Léo? Cadê Léo? Léo. Sabe o que significa amalequita? Carne. Sabe? As obras da carne é que colocam fogo na nossa vida. Mas quando nós cremos no Senhor, Ele vai nos dar poder para vencer essa batalha. Diz amém. Glória a Deus. Quantos crentes estão aqui comigo nessa noite? Glória a Deus. Sabe, existe algo que nós precisamos fazer. Repete comigo assim, sacrifício para restauração. Diga para a pessoa que está ao seu lado, sacrifício para restauração. Mas o que é isso? Isso significa se sacrificar. Mas eu estou na época da graça, pastor, eu não preciso me sacrificar, tudo é pela graça de Deus. Bom, tudo é pela graça de Deus, mas Deus usa pessoas, Deus usa você.
E às vezes você precisa fazer um sacrifício pela restauração da sua vida e pela restauração da sua família, pela restauração dos seus negócios, você que está falido, pela restauração da sua saúde, você que está enfermo. Deus é um Deus de restauração. Eu quero falar sobre isso usando o exemplo de Estevão. Estevão era um restaurador, era um homem extraordinário, cheio do Espírito Santo. E você conhece a história, sabe que no final ele foi apedrejado e morreu. E eu não estou dizendo que você vai ser apedrejado e vai morrer. Também não estou dizendo que ninguém vai tacar uma pedrinha ou outra em você. Falar mal de você, né? Fazer fofoca, dizer coisas por aí. Essas coisas acontecem. Todo servo de Deus acaba apedrejado de alguma maneira por causa disso. Mas você, diga assim, eu vou fazer um sacrifício para a restauração. E eu quero entrar diretamente no texto, é Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, e diz assim, você vai entender já já, os líderes judeus se enfureceram, eles ficaram o quê? Enfurecidos com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. E ele disse assim, olhem, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. E sabe o que eles falaram ou fizeram? Diz o versículo que eles taparam os ouvidos. Vire para quem está ao seu lado, diga, taparam os ouvidos. Sabe, tem gente que não admite ver a verdade, não admite receber a verdade, não admite ver o que está acontecendo realmente na sua vida, na sua casa, e tudo que diz respeito a você, e quando ouvem uma palavra, eles tapam os ouvidos porque não suportam ouvir a verdade. Mas Estevão, diga mais Estevão, ele tinha algo diferente. O que era algo diferente? O que tinha em Estevão que era diferente? Ele era cheio do Espírito Santo. Repete. Cheio do Espírito Santo, igualzinho a você. Diz, eu sou. Ah, se você soubesse. Faz oração de Efésios 1, irmão. Pede espírito de sabedoria e de revelação. Pede para abrir os olhos do seu coração, para você entender a esperança que existe no chamado que Deus fez sobre a sua vida, na herança que você tem nos santos e no poder que opera através de você, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Sabe, esse é o poder que opera dentro de você. Você tem a autoridade de Deus para trazer o céu sobre a terra. E naquele momento, Estevão, ele tem a visão dos céus abertos. O céu quer descer, o céu quer descer, o céu quer descer. Eu vou repetir pela terceira vez. E ele vê o Filho de Deus, Jesus, ao lado do trono, em pé. E nós sabemos que Jesus, quando ele subiu, depois da obra consumada, ele se assentou, mas naquele momento ele estava de pé para receber um restaurador. Ele ficou de pé porque ele precisava receber Estevão na glória, e Estevão morreria naquele momento, naqueles momentos. E eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus, e eles tapavam os ouvidos e aos gritos para não ouvir aquilo que estava sendo pregado, lançaram-se contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixavam aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto atiravam as pedras. Presta atenção, Estevão fez o quê? Estevão fez o quê? Quando alguém está atacando pedra em você, e não é realmente pedras físicas, você já parou para orar? Eu não estou aqui trazendo peso sobre você, mas eu estou dizendo para você que às vezes um sacrifício de restauração precisa ser feito. Estevão orou pelos seus algozes, Estevão orou por aqueles que estavam matando ele, as pedras estavam batendo, ele estava se machucando, entendeu? Ele era atingido, e foi atingido até que morreu, mas no último fôlego de vida ele fez um sacrifício, e o seu sacrifício foi uma oração, e a oração de Estevão foi a mesma oração de Jesus na cruz. Então Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, vamos repetir juntos, Senhor, não os culpes por esse pecado. Ou como Jesus disse na cruz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a oração de sacrifício. É aquela que você dobra os seus joelhos diante de uma circunstância. Eu não estou dizendo que você vai precisar fazer isso porque estão tacando pedra em você. Mas é um momento em que você entende que tem um chamado de restauração. Às vezes dentro da sua própria casa, ao invés de ficar discutindo e batendo boca com a sua mulher,
homem, e no final você vai perder. E alguns homens perdem tão feio que perdem a paciência e partem para a agressão, porque verbalmente é muito difícil ganhar de mulher, elas são. Bom, você que é casado sabe muito bem como isso acontece. Mas existe um momento em que você precisa orar. Precisa fazer o quê? E mesmo que você tenha razão, alguém tem alguma dúvida que Estevão estava cheio de razão? Mas isso não impediu que as pedras voassem contra ele. Mas no meio da sua razão, ele dobrou os joelhos, e a última palavra que ele disse foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa meu marido. Qual mulher que é capaz de fazer isso? Perdoa o meu marido, perdoa o meu esposo. Qual esposo que é capaz de dizer: perdoa a minha esposa? Pior do que isso, ou mais profundo do que isso: Senhor, me perdoa, porque eu estou cheio de justiça própria, e agora eu quero imputar sobre o meu cônjuge a responsabilidade que é minha. Quando é que nós vamos parar para pedir perdão? Quando é que nós vamos parar para atrair o céu sobre a terra? Quando é que nós vamos deixar de ficar lutando essas guerras com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa justiça própria? Deus não age na nossa justiça, Deus age na justiça de Cristo. Perdoa aquele soldado romano ali, perdoa aquele centurião ali, perdoa aquele outro ali que me crucificou, perdoa aquele grupinho lá que estava com chicote e chicotearam as minhas costas, depois o meu peito, e eu estou aqui em carne viva com os meus ossos aparecendo. Se ele disse perdoa, será que nós não podemos orar e declarar o perdão? Mas eu não tenho vontade, não importa, declare o perdão de Deus vai restaurar você e vai restaurar a sua casa. Entenda, o primeiro que precisa ser restaurado vire para quem está do seu lado e diga para essa pessoa quem é, diga: sou eu. Tem gente que está perto da esposa, nem olhou, eu vi, é porque Deus está falando com você. Tem gente que a esposa não está aqui, tem gente que o marido não está aqui, por quê? Porque Deus é um restaurador de famílias. Talvez tudo que esteja faltando é você fazer igual Estevão, é colocar o seu joelho no chão e fazer aquela oração que Jesus fez: que venha o teu reino. Repete: que seja feita a sua vontade na minha vida e na minha casa. Você tem coragem de fazer essa oração? Isso tem um peso, porque as pedras podem voar. E quando as pedras voarem, se voarem, esse é o momento em que o seu joelho precisa dobrar com mais força, e você precisa declarar a glória de Deus, a bênção de Deus sobre a vida de quem está atacando pedra em você. Quem está me entendendo? Tem algum crente aqui? Ele já te viu, né? Ele já te achou, né? Ele já te achou aqui. Restauradores somos nós. Que venha o reino e que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita. Domingo passado eu estava pregando lá em Santa Bárbara e no final estava ali no apelo e eu saí do meu lugar para dar um abraço na minha esposa, na pastora. Quer um abraço de novo? Vem cá, vem dar um abraço aqui em mim, vem. Ela faz essa cara de não gosta, mas você não sabe como é que é depois quando chega em casa. Fica pior ainda, né? Vem cá, desculpa, eu tive a oportunidade, porque o Daniel está lá, não está aqui, de poder abraçar eles. Porque ele está aproveitando para abraçar e vai beijar a mãe, porque lá fora é difícil fazer isso, hein? Ela está dizendo: chega, chega, chega. Quando eu era jovem, tinha uma música que dizia assim: não chega mais. Então toda vez que fala chega para mim, eu estou pensando: chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto, né? Chega mais perto. Eu estou dizendo isso para vocês, porque quem mais é atacado na vida de um homem de Deus é a sua família. E eu faço isso sempre, porque a minha, não. Não que não seja atacada, mas vai subsistir, vai resistir, vai se fortalecer. E quanto mais pedra tira, mais força nós temos para declarar a vitória, a vida de Jesus na nossa vida. A vida de Jesus na nossa família, a vida de Jesus na nossa casa. Sabe, Ele é o restaurador da família. E Ele quer restaurar você hoje, para que você seja o agente de restauração dentro da sua casa.
Às vezes dentro da igreja, eu conheci umas pessoas assim, né? Lá no antigo endereço, diáconos que andavam com aquela Bíblia debaixo do braço, de paletó e gravata. E depois eu fiquei sabendo que batiam na mulher e nos filhos o tempo todo. Gente, homens que são chamados pelo nome de Deus, sabe, precisam de restauração. Eu não estou os criticando, mas talvez nunca ninguém tenha dito para eles que eles precisavam parar de ser hipócritas, igual aqueles fariseus. Mas está comendo com pecador, está chamando Mateus, está chamando Levi, essa raça ruim de cobrador de impostos. Às vezes o crítico é o pior do que aquele ruim que está ali. Mas hoje, Deus está te dando uma oportunidade dessa restauração chegar sobre a sua vida e chegar sobre a sua família também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você. Podemos cantar? Não sei. Se eu falei para você, essa responsabilidade era sua. Canta aquela que fala do... Ele vai cantar aqui o que eu pedi, mas é para você entender uma coisa. É como Deus vê você. Não é como você se vê. Não é. Não é como você vê a sua família, nem como a sua família olha para você. Eu estou falando aqui da maneira pela qual Deus vê você. E você não vai levantar, você vai ficar quietinho aí no seu lugar, tá? Até que o Espírito Santo toque no seu coração. Porque depois eu vou querer que você venha aqui à frente, para nós orarmos pela sua restauração e pela restauração da sua família.